Ora viva, muito boa noite, telespectador do canal Home Live TV. Meu nome é Soares Domingos e é um enorme prazer voltar aqui para mais uma edição do nosso e vosso programa Simpósio Podcast. Hoje é domingo, dia 8 de fevereiro, e como todos os domingos, o Soares Domingos vem aqui para trazer um tema atual e atuante, e hoje não poderia deixar de ser. Estamos aqui para a abordagem de um tema que a todos nos interessa, como fizemos também o levantamento e todos vocês puderam acompanhar através dos grupos, vocês solicitaram e por isso mesmo nós atendemos as vossas petições, trazendo então aqui este tema para hoje. Tenho aqui dois convidados que juntos poderemos aqui fazer uma viagem em torno do tema. E sem mais delonga, eu vou então saudar os meus convidados, a quem tenho muito gosto de receber aqui. Começo por si, Peterson, muito boa noite. Boa noite, Soares, é um prazer estar aqui. Seja bem-vindo ao Home Live TV. Muito obrigado, desde já agradecer pelo convite feito, e estamos aqui para partilhar um tema bastante pertinente e que de uma vasta relevância social. Boa noite para todos os nossos telespectadores e tenham um bom programa. Obrigado, Dr. Peterson, ele que é sociólogo. Está também conosco o prezado Fênix, o Kwakusima. Eu falei muito bem, atenção, porque é um nome que eu já conheço há algum tempo, através das redes sociais. E de um ou de outro fórum, onde já fomos, tivemos a oportunidade de ver o Líder Fênix. Líder Fênix, boa noite então, seja bem-vindo ao Home Live TV e obrigado por ter aceito o nosso convite. Saudações, Soares, saudações extensivas a todos aqueles que nos acompanham e, mais uma vez, gratidão profunda por estar aqui e partilharmos então aquilo que é o tema que nos foi proposto. Maravilha, estamos então apresentados e o tema, claro, também deve ser apresentado para que você lá em casa possa situar-se naquilo que é a conversa e o que está aqui a ser abordado. Como foi veiculado ao longo da semana, quer a nível deste canal, Home Live TV, quer a nível dos nossos perfis pessoais nas redes sociais, hoje nós vamos abordar a intolerância ideológica e de opinião. Com certeza você lá em casa já deve ter se deparado com uma situação dessa natureza e por isso mesmo, hoje, aqui e agora, é imperativo falarmos sobre este fenómeno, esta problemática social que a todos nós afeta em maior ou menor grau. Como é que você tem se posicionado diante das opiniões, das diferenças e divergências ideológicas? Hoje estaremos então aqui para abordarmos sobre isso. Você que está do outro lado é meu convidado e por isso não deixa de acompanhar. E, como sabe, deve deixar aqui o seu like, porque afinal o algoritmo do Facebook só dará relevância a essa transmissão caso você partilhe os links. Por isso convido-lhe a partilhar os links, convide também aquele que está ao seu lado, familiar, amigo, para que juntos possamos aqui realizar o nosso programa e fazer acontecer este programa. Como disse, estaremos aqui em pouco mais de 1h30 e já lá vão 15, 20 minutos provavelmente, e por isso vamos efetivamente começar com o nosso programa. Mas antes de começar, bem começado, eu gostava de convidar os meus convidados, passo o pleonasmo, a fazerem as devidas apresentações, falarem daquilo que são, o que fazem no dia a dia. Eu penso que lá em casa o pessoal está assim meio que ávido para saber quem é quem. E vamos começar por si desta vez, prezado Fênix. Bem, Fênix o Kwakusima, técnico de Direito, iniciado espiritual da Fraternidade do Multiverso, jornalista também pela Rádio Kairos, faço o programa com o prezado Leandro Lopes, o programa Livre Arbítrio, e estamos aqui para partilhar conhecimento. Nós agradecemos, Dr. Fênix. Prezado Peterson, é contigo. Precisamos também saber quem é quem. É contigo, Peterson.
Mais uma vez, boa noite a todos. Peterson Daniel Adriano é meu nome. Sou estudante formado na Faculdade de Ciências Sociais, Universidade Agostinho Neto, curso de Sociologia. Sou, para além da Sociologia, também escrevo, não é? Hoje em dia estou vinculado também a uma empresa no setor numa empresa de fabricação de produtos, onde atuo como field de stock, não é? E hoje em dia estou ligado a vários projetos sociais, quer seja de caráter filantrópico, quer seja de caráter também científico. Agora estamos a lutar para a legalização de uma associação denominada ACESA, que é a Associação Científica de Estudos em Angola, e para já é isso que nós temos a partilhar com o público. Muito obrigado, prezado Peterson. E você que está lá em casa, nós partilhamos aqui quem somos nós. Se calhar é hora de você partilhar conosco também quais são as suas motivações pessoais. Deixa ficar aqui nos comentários, faça-nos saber o que é que você acha do tema, o que é que você tem para partilhar conosco relativamente ao tema. Por isso, sem mais delongas, nós vamos começar a fazer aqui a nossa viagem em torno do nosso roteiro. Para já, como podemos definir intolerância ideológica, prezado Fênix? Vamos começar por si mais uma vez. Quando falamos em intolerância ideológica, o que é que lhe vai à cabeça, o que é que podemos pensar? De forma muito sucinta, a intolerância ideológica vai ser o respeito pelas diferenças, ok? Então nós devemos respeitar os outros em função das diferenças que existem entre nós. Aliás, a diferença faz o mundo, diz o ditado. Então é importante que haja esse respeito pelas diferenças no sentido de podermos coabitar de forma adequada, harmoniosa, sem fugir, sobretudo, aquilo que é o preceito normal da própria natureza, o equilíbrio. Então, se não existir tolerância, não é, não vamos estar no equilíbrio. Então, é isso. Obrigado, Fênix. Peterson, qual é a sua percepção relativamente à intolerância ideológica? Bem, primeiramente é preciso desmistificar a palavra intolerância. A palavra intolerância vai nos remeter à falta ou ausência de tolerância, não é? E, levando nesse contexto da intolerância ideológica, nós vamos dizer que é a falta ou a não aceitação de diferentes crenças, quer seja elas crenças religiosas, do ponto de vista político, ou mesmo ligados a atividades ou situações sociais. É mais ou menos isso que eu posso trazer sobre a intolerância ideológica. Obrigado. Um olhar atento à nossa sociedade, e eu acredito que os meus convidados concordam connosco, parece que nós temos muito este problema, e aliás o tema faz-se oportuno justamente por causa dessa dinâmica que temos. E quais acham que são as causas dessa intolerância, segundo a vossa percepção, a leitura que fazem, o que está na base dessa intolerância ideológica como nós estamos a viver nos dias de hoje? Peterson, começo contigo. Bem, eu aponto aqui como principal elemento a falta de alteridade, né? A capacidade de reconhecer ou aceitar diferentes opiniões ou cultura. E é preciso aqui dizer que a alteridade vem em consequência daquilo que também podemos apontar como a falta de educação. Normalmente, pessoas intolerantes são pessoas que não sabem lidar com diferentes situações, ou seja, não aceitam ou não suportam uma posição diferente das suas, ou diferente das suas crenças, da sua cultura ou da sua opinião. Então, quer dizer que a educação vai ser apontada como principal elemento para que haja intolerância, porque para uma pessoa que está sendo, ou que é bem educada ou leva bem esses preceitos da educação, claro que vai saber viver na diversidade. Como ouve-se muito uma rica frase hoje em dia que diz que é preciso tolerar a diversidade.
E é nesse contexto que nós devemos olhar o mundo de hoje, né? É um mundo que ou seja, é um mundo repleto de diferentes culturas, diferentes crenças e diferentes sistemas sociais. E isso é preciso ser aceito por cada um de nós, independentemente da nossa crença. Obrigado. Líder Fênix, qual é a sua percepção então relativamente às causas que estão na origem desses níveis de intolerância como constatamos a nível da nossa sociedade? Sim, Soares, permita-me aqui fazer uma ressalva sem desprimor a definição que o meu irmão já fez. Eu estava a entender aí, eu defini na verdade tolerância, não é? Ok. E não a intolerância. A intolerância acaba por ser aquilo que o meu irmão do painel já falou, não é? A falta, não é, de respeito, sobretudo, a falta de respeito naquilo que é as diferenças, não é, que as pessoas trazem consigo mesma, a falta, sobretudo, de entendimento, de equilíbrio naquilo que os outros fazem de diferente ao que você pensa, ao que você é, ao que você pratica. Bem, vivemos numa sociedade onde discordar deixou de ser, na verdade, um exercício de pensamento pessoal e intelectual. Ou seja, hoje por hoje nós encontramos pessoas que, por exercer o pensamento livre, okay, das suas ideias, passou a ser uma afronta por nós não termos a mesma ideologia. Então, aí começa a nascer então essa problemática da própria intolerância. E aqui, com todo o respeito às religiões e aos partidos políticos, é precisamente nesses espaços sociais, culturais e ideológicos que a coisa também começa, não é? O fenômeno se manifesta aí. Hoje as pessoas não estão preparadas, sobretudo do ponto de vista da própria religiosidade, do ponto de vista político, do ponto de vista das ideologias, viverem e abraçarem-se de forma diferente, ok? Respeitarem um exercício do pensamento pessoal, sem ser interpretado como uma afronta. Por quê? Porque as pessoas põem as ideologias, ok, à frente do ser, do indivíduo, sem, sobretudo, respeitarem o direito dessa diversidade, de podermos viver no equilíbrio, na diferença. Então, as ideologias das religiões, dos partidos políticos, das associações culturais acabam por ser mais relevante do que aquilo que realmente nós somos como indivíduo, daquilo que nós poderíamos nos relacionar. Então, basta observar essa diversidade de crenças onde as pessoas hoje não conseguem coabitar ou dialogar devidamente, não é? Que muitas das vezes ali floresce o que é o confronto, ok? Os ataques, os rótulos. Os rótulos nascem a partir desses movimentos, das religiões, dos partidos políticos, das associações culturais, de certas ideologias. As pessoas não estão a conseguir viver dentro do respeito mútuo, ok? Para que nós tenhamos uma harmonia sem querer ferir a sensibilidade do A ou do B por pertencer a uma ideologia diferente. Na verdade, as pessoas hoje passam a pôr as ideologias e algumas organizações em cima do próprio indivíduo. Aí é onde nascem os problemas, né? Nas religiões, nos partidos políticos, nas associações, nos movimentos culturais, é ali onde nascem os problemas. Obrigado, Fênix. Eu vou dar mais uma espreitadela aqui ao nosso Facebook para convidar o caro interlocutor, você que está do outro lado a nos acompanhar. Eu disse e reitero, é importante e, aliás, sem vocês não tem como nós continuarmos aqui a fazer a nossa transmissão. Queremos que você partilhe os links. Se você está deste lado, faça-me saber através dos links, ou melhor, através dos comentários, para que eu possa me aperceber da tua presença. E, como disse, convide mais pessoas para que todos juntos começamos então aqui a absorver conhecimento relativamente à intolerância ideológica. Como é que é o posicionamento da juventude hoje e o respeito pelas diferenças? É o nosso tema e estamos aqui com Fênix, o aqui cima, e também
Peterson Adriano. Eles que estão aqui a falar então deste assunto. Vamos evoluir e o Peterson, ou melhor, o Fênix, ao desenvolver aqui o seu posicionamento, embalou-nos assim aquela que é a nossa próxima pergunta, que tem que ver com as instituições sociais e também o quanto essas instituições acabam por influenciar e se calhar propiciar também esses indicadores, né, de intolerância. Eu vou convidar o Peterson a intervir colocando a seguinte questão. Peterson, como é que tu olhas e sobretudo para esses grupos sociais, o que é que se calhar faz com que esses grupos sociais coloquem visões ideológicas desta minoria e acabam por trazê-la como se fossem verdades absolutas e universais? O que é que está na base dessa necessidade desses grupos em empregarem essas suas correntes, suas visões de pensamentos e ideias como se fossem verdades únicas e exclusivas para o ser humano como um todo? Bem, devemos aqui apontar diferentes elementos, como principalmente a prevalência de uma cultura hegemônica, não é? Esse grupo, conforme FISA, é um grupo que ostenta algum poder, né, social, e que vai fazer de tudo para que a sua crença, a sua ideologia ou aquilo que vai nortear os seus dogmas seja aceito por uma coletividade. Então, dizer que uma coisa é tolerar e outra coisa é realmente olhar para essa tolerância, mas como uma forma de opressão. Então, com isso eu quero dizer o quê? Que, conforme nós já fizemos menção na nossa introdução, há aqui uma questão de diversidade no mundo em que nós vivemos. E essa coisa de colocar a minha crença em cima da crença do outro, ou a crença do meu grupo em cima da crença de outros grupos que existem no universo que é a sociedade, então isso faz com que eu esteja a olhar outras culturas como não importantes, com uma certa ignorância ou mesmo com uma certa discriminação. Então, nós, como do ponto de vista ou da análise que nós vamos fazer aqui, é preciso então nós como grupos ou como sociedades primarmos sempre pelo equilíbrio, porque a intolerância não vai nascer de formas isoladas. Se existir uma intolerância é porque realmente houve uma exaustão daquilo que é a prevalência dessa cultura que eu acabei de dizer, hegemônica. Se há uma intolerância é porque essa crença que quer se tornar universal, não é? Em nada vai... ou seja, não me identifico com tal crença, com tal sistema, com tal sistema social. Então, nós devemos sempre primar pela diversidade e respeitar essas crenças de determinados grupos e saber coabitar, conforme já disse aqui o Fênix. Obrigado. Líder Fênix, qual é o seu posicionamento? O que é que acha que motiva as instituições a olharem para as suas visões de mundo como universal ou transversal a todos os seres humanos? Sobretudo as religiões, né? Eu penso que é lá onde tem esse problema de exclusividade. Parece que as religiões se auto-intitulam, se assumem, não é, como o meio único. Diga-nos, Fênix, estamos a tocar num assunto sensível. As religiões e os partidos políticos, né, têm muito essa característica. Na verdade, é o seguinte, Soares, os líderes dessas organizações, por um lado, acabam por ser também responsáveis, né? Tem aqui uma cota de responsabilidade nisso, em função de como transmitem as suas ideologias, como transmitem o conhecimento e também por não fiscalizar, por sua vez, por meio de diálogos, por meio de palestras, né? Os seus adeptos, apoiantes, fiéis e tudo mais, não transmitirem as coisas com verdade assertiva, não é? Com educação e ética, com esse equilíbrio, porque
nota que a forma como muitas religiões se posicionam, né, leva às vezes os fiéis a serem irracionais nas suas abordagens, não trazendo a tolerância às vezes quando o A está a falar sobre B, ok? Nós podemos viver na diversidade com maior tranquilidade. Eu às vezes digo para as pessoas, ficariam estupefactas, ou se olharem devidamente para o Mestre Cristo, ele conversava com todo mundo, Certo. ok? E não impunha a sua verdade sobre ninguém. Porque é o seguinte, a verdade ela é, você não precisa exigir que as pessoas aceitam a tua posição, a tua forma de ver as coisas. Porque quando ela é mesmo. E depois há algo ainda que digo, quando você se diz ser merecedor de alguma coisa, você por si só se arroga a ser o merecedor de alguma coisa, é porque você não é o merecedor, ok? Então, muitas vezes, floresce o conforto ou o confronto externo ali. Ao invés de nos escutar, estamos a atacar. Ao invés da gente fazer uma reflexão, estamos a rotular. Por que você está a rotular o aço por ter uma visão diferente da sua? Por que nós não prestamos atenção no que o outro está a dizer e depois fazermos uma investigação para ver se realmente há ali uma verdade, há ali alguma coisa proveitosa ou não? É aqui onde tudo começa. Essa falta, o terreno começa a germinar com a intolerância em função dessas ideologias da própria religiosidade, do próprio partido, dos próprios partidos políticos. Eles não entendem que a própria ausência de respeito, eu não querer escutar o Peterson, não querer escutar o Peterson com atenção, só me arrogar, ali começa a própria intolerância. Porque a questão é, ok, eu tenho as minhas convicções, tudo bem, mas as convicções não podem ser sinônimo de imaturidade naquilo que você vai colocar, ok? As tuas convicções não podem anular aquilo que é a tua intelectualidade emocional, ok? As tuas convicções não podem gritar, não podem agredir nem anular o outro, ok? Então, a convicção sustenta-se por meio de argumentos tranquilos, razoáveis, ok, que gera equilíbrio, e não por meio de argumentos de ódio, ok? Hoje nós temos pessoas que apresentam os seus argumentos por meio de ódio. Não, você não é da igreja Y, você vai para o inferno, você não... Oh, mano, quem é você ou quem é a tua igreja para dizer que eu não vou para o lado A ou para o lado B, ok? Quando na verdade tudo que eu preciso para essa esfera de forma específica, né, quando falam de religiosidade, está dentro de mim, porque eu sou um ser espiritual. Aliás, se na verdade todos nós, ou as pessoas seguem o Mestre Jesus, seguem Cristo, olha pela forma como ele andava, como ele agia, como ele fazia. Será que é isso que nós estamos a praticar hoje? Quando você olha para o modelo principal, né? Porque para todos os cristãos são seguidores de Cristo, seguem a Cristo. Então, olha para o modelo principal que é Cristo. Você nem segue isso, você é um acusador, você nem tolera o teu irmão, nem é assim. Então, será que você realmente está apto? Não será que você está carente ainda de certos conhecimentos? Precisas fazer um congresso extraordinário consigo mesmo, no sentido de você perceber, espera ali, a pessoa que eu sigo, afinal de contas, o grande modelo, era tolerante, não era intolerante. E acima de qualquer ideologia está o respeito. Ok. Isso para acrescentar. Eu gosto de apontar aqui a intolerância como fruto de um processo enraizado, né? Nós somos uma sociedade que vivemos um regime opressor. E nessa perspectiva do regime opressor, nós tivemos a incultação de religiões que não faziam parte da nossa realidade social. Nós, ao citar, os portugueses vieram com a sua religião, que é o cristianismo, e fizeram-nos crer, ou de alguma forma acreditar que as suas religiões, ou a sua religião, era aquela que devia ser seguida, ou é a melhor dentre as outras que já existiam, porque antes da sua chegada, nossos antepassados já conseguiam ter contato com o sobrenatural.
já conseguiam, havia momentos de seca em que eles pediam chuva e aquilo acontecia naturalmente. Depois da chegada dos portugueses ou desse regime opressor, nós vimos que nossas culturas foram subalternas e a cultura ocidental foi sendo a cultura homogénea, okay? A cultura hegemônica nesse caso. E até hoje, infelizmente, nós continuamos a viver essa questão de olhar para a diferente religião e comparando com as nossas religiões locais, como aqui realmente deve prevalecer, ou aqui o melhor ensinamento passa em relação a Deus ou em relação à natureza das coisas. Então, eu sempre digo que nós devemos criar formas de poder equilibrar as coisas. Não estou a dizer aqui que é preciso chegar e apontar o dedo ao cristianismo como uma religião não favorável ou uma religião que não nos faz bem. Pelo contrário, eu estou a dizer aqui que nós devemos saber coabitar, porque nós somos seres diferentes, nós somos sociedades também diferentes, as nossas realidades são diferentes. O modo como um europeu vai se relacionar com Deus pode não ser, e naturalmente não é, o modo como nossos reis e rainhas, os reinos do passado, estabeleciam essa relação com o ser divino. Então, é necessário aqui colocar equilíbrio e ponderar mais sobre essas questões de intolerância, para que nós possamos ser uma sociedade cada vez mais coesa e unida. Obrigado, Peterson. E eu gostava de pegar aqui uma deixa sua que fala sobre o processo da aculturação, né? Este contato que se deu há muitos anos, quando da entrada dos europeus na África, supostamente porque descobriram, não sei como, que alguém que se perde descobre, né? Mas pronto, então, esse processo da aculturação é, em seu entender, o grande ponto de partida para essa ideia de supremacia de uma cultura para com outra? Bem, como disse, né, eu olho para a intolerância como resultado de um processo enraizado. A forma como nós lidamos ou como nós hoje olhamos para a questão da intolerância vai nos remeter à forma como nós enfrentamos a opressão naquela altura. Ou seja, nós durante muito tempo, né, vivemos oprimidos, não é? Vivemos numa ideologia que não era propriamente nossa, que era de um povo que veio à nossa terra, não é? E estabeleceu normas de convivência, estabeleceu normas de poder se relacionar com o próprio ser divino, e isto de alguma forma veio e afetou de alguma forma a nossa realidade enquanto seres da nossa sociedade concreta. Então, dizer que a forma como olhamos hoje para a intolerância é o resultado daquilo que nós passamos nesse tipo de regimes, né? E nós vemos que hoje, naturalmente, começamos a ser chamados de intolerantes por estar a contradizer determinada perspectiva ideológica que é vista como com supremacia. Nós, se estivermos a dizer algo contra o sistema, ou seja, contra o cristianismo, não em forma de olhar de uma forma preconceituosa, mas olhando ou trazendo uma crítica sobre o próprio sistema, a forma como lida com a própria convivência do homem e Deus, nós seremos olhados como alguém que está fora dos seus parâmetros normais, ou seja, alguém que contrapõe as normas socialmente aceitas. Vão dizer que esse indivíduo não está bem ou que esse indivíduo quer causar discórdia dentro da sociedade. Às vezes não é isso, porque nós assistimos realidades em que, por questões de intolerância, tiveram resultados positivos, e a história tem variados exemplos disso, não é? E é mais ou menos isso que eu tenho a... Prezado Fênix, achas que a pergunta que eu fiz tem algum sentido relativamente à origem, ao início efetivo dessa ideia de supremacia de uma cultura para com outra? Acha que podemos associar essa origem ao imperialismo europeu, datado dos séculos XII, se calhar, se a memória não me traiçoa aqui agora?
Bem, a questão da supremacia da raça branca, vamos trazer assim, porque na verdade é sobre isso, né? A questão da supremacia da raça branca, vai lá, submete-se a essa questão que nós estamos aqui a debater hoje, né? A questão da própria intolerância. Um dado povo achar-se que é melhor, né, com relação ao outro, não quer respeitar, não é, aquilo que encontrou, aquilo que vê dos outros, acha-se superior que o outro, quando na verdade dessa forma eu sempre questionei assim, se eles debateram-se tanto e apagaram ou preocupam-se em apagar aquilo que é a nossa história de verdade, aquilo que nós somos, é porque nós de certa forma somos, não é, melhores do que eles, porque senão não se dariam esse trabalho. Mas nós nunca nos vimos como melhor do que ninguém, ok? Nós sempre partilhamos as coisas, sempre nos vimos como seres que estão aqui para experienciar e para se expandir. Daí é que o homem, né, ou alguns homens europeus precisam aprender isso, assim como alguns homens pretos também, os nossos irmãos, que um verdadeiro homem, okay, um homem verdadeiramente maduro, compreende que o outro pode pensar de forma diferente, ok? Porque você não pode vir aqui e implementar as suas coisas à força, quando você nos encontrou com pensamentos diferentes e nós já éramos desenvolvidos. E isso aplica-se também aqui nas ideologias, que um indivíduo verdadeiramente maduro, ok, ele compreende que o outro pode pensar diferente dele, ok? O homem maduro respeita, mesmo quando não vai concordar com aquilo. Por quê? Porque é preciso que nós saibamos então, que a maturidade não exige a aceitação do erro alheio, mas, por sua vez, exige respeito pela dignidade, né, do outro, enquanto que é um ser pensante. E dali, aquilo que digo, é na diferença, nessa diversidade, que nós fizemos o mundo e até que saem ideias brilhantes para nós criarmos outras coisas. Então, tudo que foge isso, tudo que foge essa realidade, tudo que foge isso não é firmeza de caráter, ok? Não é firmeza de caráter, é o quê? É infantilidade disfarçada de adultez, ou seja, pessoas que se fingem ser adultas quando não são. Porque quando você não consegue, de certa forma, respeitar, ser maduro o suficiente para respeitar o posicionamento do outro como um ser pensante, então você não é realmente um adulto de facto. Você é um infantil, você é uma criança, e durante muito tempo nós vimos que os outros foram crianças, mas foram crianças com lições estudadas, ok? Foram crianças com lições estudadas no sentido de instalarem aqui os seus objetivos, suas ideologias, comandarem tudo isso, porque no fundo só queriam uma coisa, né? E todos nós sabemos o que é que eles queriam, né? O que é que eles queriam. Mas focando para aqui, é isso. Se você não é um indivíduo preparado, um homem maduro para saber lidar, ok, com pensamentos diferentes de outrem, na verdade você é um adulto infantil, ok? Porque nós, para nos tornarmos pessoas que de facto, né, têm conhecimento e sobretudo equilíbrio emocional do ponto de vista intelectual, você precisa saber lidar com a diferença. Ok. Obrigado, Fênix. E eu vou agora sim, mais uma vez, voltar ao Facebook, porque parece que a coisa lá está quente. Já há aí grandes reações e também grandes contributos a nível do Facebook. E eu penso que é importante aqui fazer leitura de todas essas visões e pareceres dos nossos interlocutores, desde já agradecer o carinho da vossa audiência. E nós precisamos ir até o primeiro comentário, só para respeitar aqui a ordem de chegada. Temos aqui primeiro o prezado José Quindai, ele diz que está ligado, mandou um forte abraço. Ele é companheiro do querido Peterson, está ali por causa do Dr. Peterson. José Quindai, obrigado, muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Está também o Willow White,
gostou do tema. Willow White continua aí desse lado. Nós estamos a abordar o tema justamente porque a maior parte dos nossos telespectadores o propuseram. Temos ainda o Figueiredo Estevão Wisdom, sociólogo Peterson Daniel Adriano, estamos contigo, estamos aqui. Boa, muito obrigado pelo carinho da tua audiência, nosso querido Figueiredo Wisdom. Wisdom que é conhecimento, né? Ou sabedoria, melhor. Grande rapper. Do inglês, grande rapper, né? Até um dia desses, se calhar, vamos ter-te aqui para falar do respeito pelo rap. Ok. É a diferença Seria do uma boa Kuduro, sugestão, né? ok. Prontos, rap é rap, quizombeiro é quizombeiro, né? Exatamente. Prontos, fomos e Marcelina Stefan Pedro também está do outro lado aqui a dar aquele suporte ao sociólogo Peterson Daniel. Marcelina, muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Oh, Fênix, está a te dar capote, hein? Está a te dar capote em termos de audiência. O Peterson trouxe o pessoal todo, ele trouxe também o Tony TC no caso, Peterson Adriano, nosso sociólogo, bem-aja. Benjamin Adriano, mestre Peterson Daniel Adriano, estamos aqui, nós agradecemos, senhor Benjamin. Quem está conosco é também a querida Maria Alexandrina Nunes Quimbanza, nossa líder, nosso chefe, sempre atento ao nosso programa. Chefe, muito obrigado pelo carinho. Aquele suminho que a chefe sabe fazer, pode já processar, porque estamos aqui desse lado a fazer acontecer o programa. Está também o prezado José Quendai nós já lemos, ele deixou aqui um comentário. Está também o José Quintas, o José Bumba no caso. José Bumba é meu colega da produção, está também desse lado a acompanhar. José, muito obrigado pelo carinho da tua audiência, meu querido que Bumba. O José Quindai, ele deixa aqui uma reflexão e também tem aqui o projeto O Chilicomenho, a Associação Chilicomenho, que deixa o comentário: a tolerância, segundo Tim Keller, é sobre como tuas crenças te levam a julgar a dos outros. Prontos, nós registramos aqui o teu comentário. Associação Chilicomenho, muito obrigado. Maria Dias, minha colega querida, minha colega top, minha colega chique, boa noite, colega. Nós agradecemos e com certeza é o melhor sumo. Maria sabe do que eu falo. Não existe sumo melhor. Quem não concorda é só criar seu mundo. O nosso sumo aqui da Home Live é de certeza o melhor sumo. José Quindai, ele deixou um comentário que eu vou agora ler, porque eu acho interessante aqui a visão de José Quindai. José Quindai que fala para nós o seguinte, deixa cá ver, o José escreve e como escreve. Pronto, José, num contexto onde as instituições não garantem confiança ao cidadão, precisa confiar em algum grupo. Tanto as igrejas e as religiões, ambas têm doutrinas muito próprias e profundas e que precisam ser bem entendidas e colocadas em prática. Nenhuma igreja quer um fiel que aceita tudo de todas as igrejas. É preciso entender e obedecer e viver também a doutrina que professa. Os partidos políticos precisam de militantes consistentes. E que tenham capacidade de defender a sua bandeira. Dentro deste contexto, o tema intolerância remete-nos a olhar a aceitação, a diferença e respeitar cada doutrina tal como ela é. A minha questão está: tudo bem em defender a minha doutrina publicamente, ou devo sempre falar da doutrina de outros quando tiver oportunidade de falar acerca desses temas? Sou intolerante por defender com garras e unhas as minhas doutrinas? É uma questão que o José nos deixa no final, depois de um comentário bonito, e por acaso gostei. O colega Levita Domingos, ele diz: o imperialismo europeu é o ápice e maior demonstração de intolerância ideológica na história da humanidade. Pronto, Levita, nós agradecemos o teu comentário, parece que concordo. Bom, o Fênix está aqui a acenar a cabeça, parece que também concorda, e ainda bem. A Marcelina, ela diz que em abordagem sociológica traz Karl Marx como referência. Karl Marx associa a intolerância às desigualdades sociais e às lutas de classe.
podem usar preconceitos para manter o controlo aos dominados e assim foi se reproduzindo. Na gíria, desculpa, utilizam o termo e depois não tem mais nada, Marcelina. Parece que não terminaste o raciocínio. Ok. Mas pronto, e nós avançamos. Tonita C, o Tonita C, desculpa, diz: a intolerância ideológica é a rejeição ou oposição às crenças diferentes das nossas, uma vez que pode levar à discriminação e agressão sobre quem pensa diferente. Devemos lidar com a intolerância ideológica a partir do diálogo. O diálogo é a base de tudo. A Márcia volta e diz: os europeus, quando chegaram aqui, não chegaram por acaso. Eu concordo, Márcia, e aliás não descobriram, perderam-se. E há quem diga que vieram com plano A, B e todo o alfabeto completo. Boa, e prontos, por agora vamos dar uma pausa. Você que está do outro lado já sabe, pode continuar a deixar os seus comentários. Os comentários vão caindo como chuva. Eu tenho que voltar ao meu roteiro. Tenho um tempo para cumprir. Companheiros, eu não vou poder ler todos. E vocês que estão ali com certeza que me vão perceber. Mais tarde nós vamos dar aqui um novo giro para ler outros comentários. Mas para já é isso que os meus convidados e eu podemos então ler. E avançamos, evoluindo para a questão do José Quindai. Ele disse: é errado defender de forma acérrima a minha doutrina? Uma coisa é defender a nossa crença, e outra coisa é defender e não aceitar que há uma outra crença, que um outro grupo acredita ser diferente da sua. Ou seja, para que nós sejamos tolerantes, nós devemos, tudo bem, aceitar que nós temos uma crença, mas que existe determinado grupo na nossa sociedade, ou pode ser nosso próprio amigo, nosso irmão, nosso familiar, que por alguma razão acredita em uma outra coisa, em um outro lugar, em uma outra ideia. Então nós devemos sim defender o que é nosso, mas reconhecer e aceitar o que é do outro também. Obrigado, Peterson. Qual é a sua posição então, Fênix, relativamente à questão do nosso interlocutor? Ele diz que se falam de intolerância, eu tenho de abrir mão de defender as minhas convicções, ou posso sempre defender as minhas convicções, não obstante o perigo de ser intolerante? Não, porque assim, a intolerância, ela nasce da força, ela não nasce da força das ideias, ok? Mas a intolerância, ela vem da capacidade natural de não saber lidar com a diferença, ok? Você precisa saber lidar com as diferenças, ok? Quem não tolera o contraditório, se o nosso ouvinte, por exemplo, não aceita o contraditório de uma outra pessoa, tal como o Peter falou, que é de uma outra denominação religiosa, não é? Revela o quê? Revela medo, revela fragilidade, ok? Não estamos aqui a falar de convicção, mas, ok? Porque revela que é fragilidade, pobreza interior, porque a tolerância pressupõe, sobretudo, ok, você saber respeitar a outra ideia do outro indivíduo, aceitar o contraditório. Não, você precisa aceitar que, mano, tudo bem, você está a dizer que eu vou para o inferno, mas precisa aceitar que eu estou a dizer que, mano, para mim, da minha experiência, eu não venho, não tem inferno, meu irmão, ok? Olha, vamos só para a escritura, vou te mostrar que não tem inferno. Tem a outra questão que é muito discutida e discutia-se muito para essa questão, por exemplo, das adoração de ídolos e tudo mais, né? Os nossos irmãos católicos, não, a Bíblia é clara a falar que, né, não adorar ídolos e tudo mais, nem nada, essa coisa toda. Mas os nossos irmãos católicos, vamos lhes falar da Maria, vamos lhes falar daquelas imagens que estão dentro das igrejas, ele vai dizer que não, mano, nós não adoramos, nós veneramos. Pô, mano, vai pro dicionário ver a diferença, vai ver, isso é sinônimo, ok? Então você precisa aceitar que tudo bem, ser tolerante é isso, eu respeito o teu posicionamento, você está a seguir essa convicção da tua religião, né? Essa ideologia, esse dogma da tua religião, você precisa seguir isso, mas respeita que o outro, ok? Está dentro de uma denominação
que cumprem realmente o que está escrito, que é não estar diante dessas imagens e fazer adorações e tudo mais, ok? Ele não concorda com isso. E que, mano, não existe inferno para esse camarada, mano. Que ninguém vai ir para o céu e viver para o céu, mano. Nós vamos viver aqui. Então, quando você não consegue tolerar isso, não consegue viver dentro desse contraditório, aí é que começa a própria fragilidade. Você começa a mostrar a tua fragilidade. Porque às vezes quando se fala da intolerância e quando se entra no quesito religião ou partido, as pessoas têm receio de que o outro que vir com um argumento melhor ou que se você aceitar, vou te levar comigo. Certo. Ok? Não, ele me ganhou, vai me levar no partido A, agora você é da igreja X. Não é necessariamente isso. Vocês não precisam pensar por ali. Ok? Hoje, se você trazer um posicionamento diferenciado sobre o partido A, as pessoas vão te conotar. Se você trazer um posicionamento diferente sobre o partido B, as pessoas vão te conotar. Pô, é por isso que eu disse no princípio da minha abordagem, que começa com os partidos políticos, as religiões, algumas associações culturais e não só. Não saber viver nessa diversidade, ser tolerante, traz essa fragilidade, mostra que as pessoas ainda são infantis, que as pessoas têm medo, okay? Que têm essa fragilidade interior, não cresceram, não desenvolveram, não entendem o quão expansoso é, na verdade, esse cosmos. E se nós vivermos dentro da harmonia, tudo vai ser melhor e um alinhamento mais adequado para o universo. Porque somente as mentes pequenas, Soares, é que precisam, na verdade, silenciar os outros para conseguir se sentirem grandes. E nós temos verificado que as mentes pequenas, dentro da nossa realidade, querem a todo custo silenciar os outros para nós vermos que eles é que são gigantes. Não, mano, não precisa silenciar ninguém para que as pessoas percebam que você é grande. Quando você é grande, você é grande. Então você pode ser grande na própria diferença. Você pode ser grande no respeito pelo outro. Você pode ser grande a aceitar a diferença que o outro traz. Você pode ser, você é grande quando na verdade você é tolerante. Quando você não é tolerante, você não é grande. Na verdade, só mostras a tua pequenez. É só olhares para a questão, né, dessa alegoria do Golias e do Davi, né? Nós vimos como é que o Davi estava a se espernear, o Golias se esperneava, gritava, sabe, eu sou, eu fazia, não há mais ninguém. Pô, mano, atenção, né? Apareceu alguém minúsculo tecnicamente, né? Exatamente, e deixou cair o sujeito. Então, os grandes não se fazem por gritarem muito ou esforçarem com que todos nós sigamos a mesma carruagem. Porque que sentido teria se todos nós fôssemos da Católica, por exemplo? Que sentido teria se nós todos fôssemos do partido A? Né? Que sentido teria se todos nós andássemos da cor preta? Que sentido teria se todos nós comêssemos apenas fast food, ou se nós comêssemos todo? Não teria sentido algum, de certa forma. Então, a liberdade começa ali, em você ter uma consciência de tolerância. E isso vai te fazer grande. Nós agradecemos, prezado Fênix. Vamos embora com o nosso programa e vamos rapidamente evoluir para outras questões do roteiro. Que outras formas de intolerância existem na nossa sociedade e como podem ser? Além destas que nós já aqui abordamos, relativamente às instituições, né, que parece mais uma intolerância de grupo, como elas podem se manifestar nos indivíduos de forma muito pessoal e mais prática. Por exemplo, quando é que eu posso conotar alguém ou rotular determinado indivíduo como um intolerante? Bem, o indivíduo vai ser intolerante quando não sabe lidar com a diferença. Okay. Ou seja, quando não aceita a opinião do outro e quer fazer prevalecer a sua. Então, o indivíduo vai ser intolerante por essa razão, por essa ocorrência, e que vai também mostrar, conforme o Fênix já disse, as pessoas que não primam muito pela tolerância, elas fazem isso no sentido de perderem destaque no grupo ou de perderem alguma influência naquelas pessoas que estão no seu meio. Então, o medo faz com que essas pessoas, né,
por, por algum motivo, né, passam uma ideia de que a sua crença, a sua ideia, a sua perspectiva sobre determinado assunto é a melhor em relação à de fulano. Então, esta ideia de ser tolerante, ou seja, intolerante, vai nascer por meio dessa má visão dessa pessoa que pretende, né, se estabelecer, embora, ou seja, não dando abertura para que outros também possam expressar ou exprimir a sua crença, a sua vontade ou a sua ideia. E é nesse caso, eu gostaria aqui de trazer um exemplo à prova dos 6, não é? Se eu colocar um 6 na mesa, naturalmente eu que estou nesse lado, para mim tipo, vai ser um 6. Eu fiz com isso, com o intuito de um 6. Certo. Mas se eu perguntar ao Fênix que número se trata, vai dizer naturalmente que se trata de um 9. Será que algum de nós está errado quanto a isso? Então quer dizer que há sempre essas questões ou seja, devemos sim saber lidar com a posição, a opinião diferenciada que nós vamos encontrar em determinados contextos. Nós precisamos sempre ter essa capacidade de dizer que não, ou seja, de encontrar um meio termo em cada debate ou em cada conversa que nós vamos ter com diferenciada pessoa sobre determinados assuntos. Porque a minha perspectiva pode ser, por mais que eu pense que é a correta, pode também ter abertura para outras tantas perspectivas, tantas outras modalidades que vão existir para determinado assunto, para determinado problema. Então, essa é a questão da relatividade do mundo em que nós nos encontramos. Obrigado. Olha só, Soares, ainda sobre... Gostava de acrescentar já aqui essa questão. Existe alguma relação entre preconceito e intolerância? Só para... Pode continuar, Fênix, e aproveita e deixa responder também essa questão. Ainda sobre... a questão do preconceito, como ela já diz, é um preconceito, né, que as pessoas têm sobre alguma coisa de antemão, né? Muita gente, às vezes, sem verem o Soares, há quem tem um preconceito sobre o Soares, não é? Às vezes o Soares é achado, o Soares é isso, é aquilo. Sem ter contato com o Soares, já tem um preconceito sobre o Soares, né? E quando às vezes se encontra com o Soares, podes quebrar aquele preconceito que era errado ou às vezes que era também bom. Né? O teu posicionamento ali, quando te conhecer, a forma como exatamente como vão se relacionar, vai acabar por definir, na verdade, quem realmente é o Soares. Estás a ver? Para mim, afinal, aquele conceito, aquele preconceito que eu tinha, aquela preconcepção que eu tinha sobre o Soares não é verdade. Okay? Mas ainda nessa questão, nos dias de hoje, sobre a questão da intolerância, que falou fora das instituições e conosco, como é que é, veio uma cena bem engraçada. E os nossos irmãos que estão ali a acompanhar o programa Soares, repara, as pessoas hoje são muito intolerantes com relação à própria questão da própria poligamia. Okay? Sobretudo as nossas irmãs, muitas das nossas irmãs, estás a ver? Mas quando elas trazem a questão, né? Estamos aqui a falar da tolerância, aceitam que nós devemos ser tolerantes. Então por que as mulheres, e se calhar alguns homens, não conseguem ser tolerantes com essa ideia, né, dos homens, né, terem 2 mulheres, 3 mulheres? Por que condenam? Por que dizem, não, se você não aguenta com A, com B, com X... as pessoas precisam perceber primeiro que a questão da própria poligamia não é uma questão de apetite sexual. Ok? Segundo, se nós estamos aqui a tratar da questão da tolerância, as pessoas gostam e sabem e percebem que ser tolerante é algo correto, é algo ético. Deixam os homens terem 2 mulheres, terem 3 mulheres. Se ele tem capacidade para assumir essas mulheres, você precisa ser tolerante ao homem que tem 2 mulheres, ok? Ou à mulher que quer ter 2 maridos. Se ela consegue, o outro aceitou, ok? Que vão ser 2, deixa com que eles sejam 2, ok? Aqui também do nosso lado, mano, a outra aceitou que nós vamos ser 2 ou vamos ser 3. Mano, precisamos ser tolerantes a isso. Mas nós temos visto, né, um monte de mulheres que não são tolerantes a isso. Okay? Temos visto muitos homens que não são tolerantes a isso. Sobretudo porque isso não fere a própria ordem social. Ademais, aquilo que fere a própria moral da sociedade, elas ou esses indivíduos
pedem que nós sejamos tolerantes. Então você vê dois indivíduos do sexo oposto a se beijarem, você me pede para ser tolerante a isso, mas você não consegue ser tolerante ao Peterson que quer duas mulheres. Você consegue, me pede para ser tolerante a duas lésbicas que estão a se beijar aí torta à direita, ok? Que acaba por ser um perigo à ordem natural das coisas, atenção, mas não consegue respeitar a mariquinha que tem dois maridos, ou que quer ter dois maridos, ou que o Alberto que tem duas mulheres. Epá, alguma coisa não está bem, o Soares. É preciso que nós não sejamos seletivos quando falamos de tolerância, ok? Não, você não pode ser seletivo. E depois, as pessoas não têm noção às vezes que essa questão fere tanto a ordem social e moral, está na contramão da própria natureza, tanto que põe em risco, ok, aquilo que é a própria espécie humana. Então você imagina todos nós a se relacionar homem com homem, onde é que nós vamos parar, e mulher com mulher? Onde é que nós vamos parar? Vamos reduzir. Isso sim é que as pessoas devem olhar com os olhos de ver e tratá-lo com urbanidade, claro, aquilo que nós estamos a dizer, sem ferir ninguém, mas vocês não podem, que estão ali a nos acompanhar, querer ser intolerante com as pessoas que querem ter duas mulheres ou que têm duas mulheres. Tanto é que isso impede, Soares, impede que outras mulheres ou as mulheres que querem se relacionar, por exemplo, com o Peterson ou com o Soares, não se relacionam por conta do estereotipo da própria sociedade, por conta da falta de intolerância da própria sociedade. Não, porque se eu ter, o Peterson já tem uma namorada ou já tem uma mulher, se ficar mais comigo, as pessoas vão me julgar. Certo. E as pessoas se anulam de ser elas mesmas, ok? Em detrimento de uma sociedade intolerante e que por sua vez acaba tolerando comportamentos que vão contra a própria ordem natural das coisas. Então, alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. Então, é preciso olharmos as coisas com os olhos de ver e sabermos realmente sermos tolerantes. Obrigado, líder Fênix. Peterson, quer acrescentar alguma coisa? Sim, perguntava se o preconceito tem uma relação com a intolerância. Com a intolerância. Bem, na verdade, há sim uma linha tênue entre o preconceito e a intolerância, na medida em que, para que nós, ou seja, o preconceito é a primeira, como é que eu digo, é a primeira ação para que, ou seja, a forma que eu vou olhar alguém com este tipo de comportamento discriminatório vai dizer tudo sobre aquilo, da forma que eu vou olhar a crença dessa pessoa. Logo vai ter uma relação entre o preconceito e a tolerância, porque um vai nos encaminhar ao outro. Então, ainda tocando a deixa aqui do Fênix, sobre essa questão de aceitar a questão de ter mais de um relacionamento, dizer que vai também vai muito também se ter em conta a questão dos processos que eu já fiz aqui menção da aculturação, por exemplo, né? Nós tivemos sim a entrada de uma cultura, né, de culturas diferentes na nossa realidade concreta. Nós tivemos choque, ou seja, mudança nos nossos padrões normativos, ou seja, nos padrões normativos da nossa cultura. Então, com isto vão surgindo um conjunto de elementos, como, por exemplo, a aceitação de uma realidade que não era propriamente a nossa. Por exemplo, essa questão da monogamia era muito caracterizado historicamente para as sociedades ocidentais, ter um único relacionamento e, ou seja, com essa esposa ou com esse único marido constituir uma única família e assim se vai. Mas para questões africanas ou para as realidades africanas era comum alguém ter mais de uma ou duas namoradas, conforme nós hoje observamos em várias localidades, né? Que vai sendo, ou seja, que de alguma forma vai sendo, como é que digo,
mesclada na realidade luandense, porque Luanda vai ser o local do nosso país em que vai se aproximar mais com esses padrões que nós fomos buscando de outros países afora. Então, ainda há valores que as outras províncias que conseguem ainda fazer prevalecer na sua cultura, na sua realidade. Como, por exemplo, se nós irmos para aquelas aldeias mais a fundo, nós vamos encontrar pessoas que têm 5 mulheres. E recentemente passou uma matéria no telejornal, já há alguns anos, de uma aldeia ser composta por filhos de uma única pessoa. Okay. Ou seja, o famoso Chicutén é este? Acredito que sim, mas não me vem agora à mente. Mas esse exemplo vem nos mostrar que para a nossa realidade africana, para a nossa cultura, é muito normal aceitar mais de um relacionamento. Só que essa questão da valorização da cultura ocidental, né, como resultado daquele sistema que nós já fizemos menção aqui, que é o colonialismo, fez com que determinadas pessoas olhassem para como o casamento, a monogamia como a única forma e a mais aceitável de convivência em termos de relação a dois. Então é mais ou menos isso. Há aqui essa relação entre o preconceito e a própria intolerância. As redes sociais são um espaço de amplificação da intolerância segundo as vossas visões? Sim. Como é que as redes sociais potencializam esse problema? Parece que hoje a intolerância como tal se vive mais a nível das redes sociais, né? Há ali uma animosidade e tal. Sim, as pessoas estão hoje, por meio das redes sociais e pela falta da responsabilidade e a responsabilização, a educação, a ética em si, né? As pessoas pelas redes sociais julgam-se ser tribunais, julgam-se ser também os defensores, julgam-se ser o que elas quiserem ser, né? E, na verdade, as pessoas poderiam perceber porque usam as redes sociais para poder impor as suas ideias, ok? Tanto a favor como a desfavor de alguma coisa. Quando, na verdade, se nós quisermos transformar a juventude, não será pela imposição das ideias. As pessoas não podem fazer com que haja uma transformação da consciência impondo as ideias, ok? Mas, pelo contrário, deve ser pelo ensino ao respeito. As pessoas precisam perceber que você é o outro que estás a atacar, você é o outro na qual não estás a ser tolerante. Quando perceberem que nós somos a extensão do outro, não apenas falar para ser bonito, não apenas dizer o Ubuntu eu sou porque você é para ficar bonito. Quando compreenderem na verdade o que é isso, aí sim, ok? Nós vamos parar de usar as redes sociais para ser um campo de afronta, um campo de nós fazer prevalecer as nossas ideias à força, ok? Então é o ensino pelo respeito. Então não se poderá, as pessoas precisam perceber isso, que nós não vamos conseguir uniformizar o pensamento todo. Não vamos, ok? Mas as pessoas, mesmo a partir das redes sociais, e não só, precisam perceber que nós vamos conseguir viver dentro dessa diversidade da própria intelectualidade. Uma sociedade só evolui quando aprende a viver sobre isso, ok? Quando aprende a discordar com o quê? Com civilidade. Mas as pessoas não querem que os outros discordem dela. Quando aprendemos a dialogar com profundidade, mas as pessoas não querem um diálogo profundo. E nós hoje temos acompanhado nas redes sociais os seguidistas, os seguidores e tudo mais do A ou do B. Se o teu seguidor vir discordar de ti, ele vai, o cara que você segue ou que você admira, vai te bloquear, ok? Porque você está a trazer uma ideia diferente da dele. Porque você percebeu que nisso ou naquele ponto ele falhou. Então quantos e quantos nós conhecemos nas redes sociais que têm esse comportamento? Aliás, a intolerância nas redes sociais cresce e as pessoas querem impor as suas ideias à força aos outros,
que nós sigamos eles, mas eles não são tolerantes. Falam de democracia, eles não são democratas. Quando vier alguém que traz uma crítica, ok, construtiva, que mostra o ângulo na qual o sujeito A falhou e que devia ter uma outra forma, ou agir de uma outra forma, ele vai te bloquear e vai dizer que você te compraram, vai dizer que você foi selecionado para me atacar, você agora é do regime A ou B, vão entrar no teu perfil, vão cavar, vão encontrar uma tua foto, sei lá o que, pega e põe, só para invalidar um conhecimento que você trouxe, uma chamada de atenção, uma crítica construtiva que você fez ao teu próprio irmão. Então você fala de democracia, mas você não consegue ser democrata. Você não é tolerante, você é intolerante. Você quer que todo mundo siga o que você diz, mesmo estando errado, mesmo sem querer ver uma outra perspectiva. E nós temos um número grande de muitos dos nossos irmãos que têm esse comportamento. E muitos deles já não se encontram até em Angola. Muitos deles hoje vivem na diáspora. Ai de ti se discordares dele. Ele fomenta o grupo das pessoas que eles seguem, né? E temos muitos seguidistas que são cegos, ok? Fomenta ali o grupo para virem te atacar. Onde é que há tolerância nisso? Onde é que há democracia nisso? Porque a própria democracia pressupõe que nós sejamos tolerantes, certo, de certa forma. Estás a ver? Então, quando é sobre você, já não existe democracia, mas você quer democracia para os outros e, aliás, exigem democracias de certos agentes da própria política, mas quando se trata deles, eles fogem da rabo à seringa. Então, mano, nas redes sociais o número é elevado. Ainda não se consegue, sim, é um campo minado. Ainda não se consegue fazer uma análise ou uma crítica desapaixonada. A maior parte das pessoas que hoje trazem uma crítica a um indivíduo ou a uma instituição, não é? Trazem-no, de certo modo, não é? Com interesse, ok? Há um interesse aí, há uma mão invisível, se beneficia de alguma forma daquilo. Então, até nas notícias, é só olhar mesmo para os portais que nós temos, não são imparciais, certo, ok? Eles acabam sendo parciais, não são tolerantes, ok? Eles selecionam e tudo, não vamos atacar desse jeito. Quando você depois faz um estudo mais aprofundado, vai ver que não, é fome. Ele fez isso porque lhe deram dinheiro, ele fez isso. Ele não consegue criticar, por exemplo, o A ou B por uma coisa errada, ok? Já não consegue. Por quê? Porque está endividado de alguma forma, ou porque come de alguma forma com aqueles indivíduos. Então, ele não consegue fazer isso, ok? E se você trazer uma crítica sobre isso, vai procurar alguma coisa para querer desacreditar aquilo que você falou, de forma às vezes imparcial, só lhe fazendo perceber que não, olha, o caminho não é esse. Então nas redes sociais é um campo minado. Há muita gente intolerante nas redes sociais que falam até de democracia, mas eles próprios não são democratas nem nada e precisam, na verdade, se rever. Obrigado, Fênix. Peterson, perdão, antes mesmo que tomes a palavra, eu preciso dar aqui mais uma vista de olhos no Facebook para ver quem é quem está aí do outro lado. Albert, força para ti, mano. Fênix, está lá o Albert, muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Eu vou ler rapidamente mais alguns comentários que tenho aqui. Deixa cá ver. O Tony TC, ele concorda com o Peterson, né, que diz que devemos sim defender as nossas crenças, contanto que aceitemos as diferenças de opiniões. Marcelina Stefan Pedro está lá e diz: é necessário que se respeite as opiniões dos outros por uma questão da educação. Obrigado, Marcelina, tomamos boa nota do seu posicionamento. Oxley, como empreendimentos, a intolerância é um mal até no mundo dos negócios. O mercado livre concorrência é uma demonstração clara da luta contra o monopólio comercial, que poderia ser dito como intolerância comercial. Pronto, parece que o indivíduo aqui quer trazer essa problemática a todos os níveis, parece que está em tudo, né? Os monopólios são uma demonstração de intolerância
nos negócios. Obrigado ali pela contextualização. É a empresa fazer das suas, né? A Marcelina fez aqui uma questão direta para o Sr. Fênix. Para o Sr. Fênix, o que é infantilidade? Parece que o Fênix fez ali uma abordagem a alguns, falou da infantilidade que não deve ter caído muito bem a Maria, mas pronto, nós passamos e ainda bem. A Marcelina diz ainda qual é o impacto que tem a intolerância para a nossa sociedade angolana, principalmente para os jovens, e de que forma podemos contribuir para a mitigação do mesmo. É necessário olhar para os problemas e dar resposta. Aqui vai o desafio para os convidados. Obrigado, Marcelina, é uma grande leitura que fazes. Intolerância quesito, valores morais. Sr. Fênix, ATT. Prontos. E depois temos aqui... Não entendi, como é que é? Intolerância e quesito, valores morais. Sr. Fênix, ATT. Prontos. Penso que é em função de nós falarmos da questão da poligamia. Da poligamia. Exatamente. Estás a ver? É isso aí. Marcelina, eu não sei se estás a acabar com a dúvida. É um comportamento intolerante. E depois, desculpe, Soares, a questão da outra nossa mana que falou, quando eu falei sobre a infantilidade, né? Eu dizia no sentido de que quando as pessoas não conseguem respeitar os seres pensantes, essa diferença nos pensamentos, ok? É um comportamento. Tudo que foge esse princípio do respeito à diferença do outro, não Infantilidade. é uma infantilidade, é um sujeito infantil a se fazer de adulto, é só isso. Obrigado. Há aqui outro camarada, outro companheiro, eu e você desabafos. A existência não foi feita para que o homem tivesse tamanha liberdade. O homem, até certo ponto, foi um indivíduo de múltiplas opções e escolhas, mas a dada altura ele virou monoteísta, gâmico, monoparental, enfim, ciência dos mono. A diversidade cultural que existe no mundo é uma demonstração clara de que a tolerância, se mal usada, não só desvirtua a sociedade, como fada a existência humana ao fracasso. Bom, eu fiquei sem perceber se ele está a apoiar ou se está a contrariar, mas parece que é uma reflexão em torno do perigo que existe, né? Se também sermos de todos tolerantes. Parece que é aquela abordagem que o Fênix trouxe relativamente por exemplo, a ideia de homossexualismo, né? Que nós olhamos e tipo, queremos aplaudir e aceitar, mas depois olhamos para a poligamia, queremos condenar e destratar. Parece que é isso que ele está aqui a tentar trazer. Eu depois gostaria de fazer um acréscimo, não é? Comentário. E quando ele diz que até certo ponto o homem teve múltiplas escolhas, mas a dada altura ele virou mono, né? Parece que tinha uma fase da vida do homem. É para prontos. Mano, se estiveres aí, esclareça-nos por favor o que é que tu querias dizer. Pronto, se ele reage com a dor, parece que é isso mesmo. É isso, né, pai? Obrigado. Está lá, está registado. Boa noite, meus caros. Eu, prezado Gonçalves Antônio Quintas. Líder Quintas, muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Quanto tempo, nunca mais. Boa noite. Como está Portugal, Líder Quintas? Conta-nos. Maravilha, ainda bem. Nós adoramos por saber que estás aí do outro lado. A Marcelina depois deixa aqui mais um comentário. Os moralistas sem moral. Prontos. A Marcelina está com os dedos quentes, pá. Ela não para de escrever e ainda bem, Marcelina. Convido aqui mais moças para discutirmos a questão da poligamia. Só para dizer que aqui na mesa parece que os três apoiam. Brincadeira, Marcelina. Estou só a gozar. Mas também a Marcelina... Só respeitamos. Sim, a Marcelina precisa estar à vontade para dizer porque os moralistas sem moral. É aquilo que estamos a dizer, visto? Que só estão a bater na questão da própria poligamia. Não, se calhar não é isso, né? Marcelina, faça-nos aqui perceber, quando dizes moralistas sem moral, estás a falar que é exatamente. Porque vou-te dizer uma coisa, e vamos ser sinceros, nós que estamos aqui, provavelmente os irmãos que estão aí em casa, ninguém gostaria de ver, mesmo a Marcelina, né? Ela não gostaria de ver o irmão dela a levar do AU por outro gajo. Ela não gostaria de ver o irmão, sobretudo se for o único homem da família, né? Tá ali aos beijos com outro gajo, ela tá a olhar aquilo na boa. Não, mano, ninguém! Porque não é esse o propósito, né, do homem, mano. Tá sabendo, né? Não é esse o propósito. Se é uma inversão natural. A mãe dele não ficaria feliz com isso, mano.
não ficaria mesmo. Por isso é que muitos deles, né, saem depois do seio da própria família. Certo. Ok? A família começa a desaceitar já, ou do tipo, estás a ver, até as mães acabam se calhar entendendo ser tolerantes, estás a ver? Pode passar em casa, ou pode não sei lá o quê. Só não vai quando o pai está lá. Mas aquele pai ou aquela mãe vertical, que o fulano aqui não põe os pés. Em função disso, mano. Estás a ver? Porque desviou-se daquele que é o padrão. Então ele é o único filho. Quem vai gerar, quem vai dar continuidade Ô Fênix, a Marcelina faz-nos saber que está de acordo com a tua abordagem. Está aqui uma reviravolta inesperada. Parece que nós é que estávamos a interpretar mal. Sim, Peterson, vamos embora. Agora eu vou ter mesmo de cronometrar as vossas intervenções, porque o tempo está a bazar. Precisamos aqui ser um bocadinho mais pragmáticos. Vamos embora, Peterson. Diga lá, tem aí um minuto para falar alguma coisa sobre isso. Estamos na fase final, né? E ainda tem muitas questões que eu não fiz. Há muitas coisas ainda a serem ditas, infelizmente, e já não há tempo. Mas dizer não, ainda há, vamos embora. A questão da intolerância, nunca, ou seja, só esse discurso que o Fênix traz sobre o homossexualismo é um discurso também que traz uma abordagem de intolerante, não é? Isso vai depender, por isso que eu, às vezes, mais atrás eu falei, depende dos contextos sociais, porque há situações na história de comportamentos intolerantes que levaram a bons resultados. Por exemplo, nós não vamos ser intolerantes com a questão da corrupção. Não, mas darias aqui um exemplo de intolerância que depois gerou benefício? Essa questão da corrupção em países como a Singapura, por exemplo, e a questão da violência nos Estados Unidos fez com que muitos, ou seja, as pessoas, por serem tão intolerantes em relação a este tipo de comportamentos, né, houvesse uma virada. Hoje no Canadá, pelo menos, ou seja, Canadá não, a Singapura, há pelo menos uma distribuição dos recursos de forma equitativa. Não, aqui estás a colocar num outro sentido. Intolerância, né? Com coisas que... Sim. Daí que eu digo que a intolerância nem sempre... Com coisas que não são compatíveis, que não são boas. Né? A corrupção, claro, mas nós não podemos ser intolerante a coisas que perigam a coesão social não é de todo errada, né? Aí está, por isso que eu levanto essa questão. Ao levantar essa questão provavelmente, se calhar fiz uma má interpretação. Posso dizer que ele até estava a concordar comigo no sentido de que ele estava a olhar na perspectiva, olha, se olharmos para a questão da homossexualidade, né, salvo o melhor entendimento do Peterson, se olharmos para a questão da própria homossexualidade, o Peterson bem nós não podemos ser tolerantes com isso, porque isso fere a ordem social, põe em causa a própria sociedade, põe em causa a própria humanidade. Não sei se estou errado, né? Por outro lado, há quem pode dizer, não, mas tens de ser tolerante. Eu me recordo, porque a defesa da minha monografia na universidade é pensar a homossexualidade no direito constitucional. Eu entendi a minha professora na altura, quando disse, não, mas tens que pensar nos outros, nos direitos, porque eu entendi ela porque está dentro de uma cultura diferente que isso é alargado, que vivem isso. Então você vê que às vezes há um interesse, né? E aí eu não estava a dizer, por parte de um grupo, ok, que isso se efetiva. Então vão trazer todos os argumentos possíveis às vezes para te provar que isso é bom, ou para não, se não te dizer que isso é bom, para dizer assim que não, deixa, é a escolha dele, ok? E aí a escolha dele, é o direito dele. Tá bom, mano, é o direito dele, mas ele não tem o direito de ferir a sociedade, ok? Não tem o direito de pôr em causa a ordem social da comunidade. A famosa liberdade de expressão, não tem o direito de infectar a sociedade. Tanto é que essa brincadeira, não é, está a entrar nos manuais escolares. Certo. Aí eu vou concordar com o Peterson plenamente que há questões que nós não devemos mesmo ser tolerantes, como essas, por exemplo. Eu penso que aquela ideia do comentário do camarada que disse que o humano... E como aquela que o Peterson referiu, corrupção. Não, mano, zero para zero tolerância. Tolerância zero, né? Não devemos... Para crimes, etc. Exatamente. Vai por ali. Poligamia não é exatamente.
O Fênix lá em casa, a cunhada está a te ouvir. Não, Ok, a ok, cunhada ok. sabe que respeito e defendo esses princípios, porque vê uma coisa só. Vives? Isso Isso já é uma pretendo, sim, pretendo. E depois, Essa é tarefa para outro sim, podcast. olha uma coisa, Soares. Aham. A questão olha, agora aqui perdi o fio, mas a questão da própria Poligamia. da intolerância, né? Ó, Fênix, nós vamos ter aqui um debate sobre poligamia e monogamia. Se vai calhar ser será bom. oportuno. Olha por uma coisa, Peterson. Uhum. O número de mulheres cresce a cada dia que Exatamente. passa. Há mais fêmeas, mano. Exato. O censo Está aí. claro que Realmente. Fênix. Não, mas há mais fêmeas, mano. Não, O censo tá aí. indubitavelmente, os números não Agora a mentem. questão é, né? Se nós, tudo bem, vamos trazer essa ideia hipotética. Cada um com a sua parceira, né? Vamos aqui fazer a distribuição. Cada Acho um que tem- restarem, esse é o pergunta Acho que incrível. restarem. Como é que fica? Nós não podemos ser egoístas. Tá vendo? Como é que fica? Fênix. Acho que restarem. Daí é Grande que nos outros Fênix. países. Não, mano, daí é que nos outros países os presidentes ou os reis, acho que Tanzânia e outros, alguém que está aí pode ajudar, que está aí nos comentários. Não, os reis, os presidentes decretaram mesmo que cada indivíduo tem que ter 2 ou 3. Certo. Ok? Na África do Sul a poligamia já é possível. Porque não pode ficar mulher sem companheiro, mano. Você pode trazer uma convulsão social dentro da própria sociedade. Mas aí seria o homem a lutar contra essa questão da natureza, né? É uma questão natural, porque quem estabeleceu que houvesse mais homens ou mais mulheres é uma questão divina. Muito obrigado, meus queridos. exatamente. Voltando aqui ao nosso tema, Ok. estamos aqui a sair um bocadinho dos carris Exatamente. do nosso assunto e, como disse, temos ali um tema sobre poligamia. Com certeza já identificamos o nosso polígamo em estudo. Sem ofensas, é claro, né? E prontos. Com certeza teremos muito gosto em abordar este tema convosco. Bem, vamos evoluir para outras questões do nosso roteiro. O tempo já lá vai e pronto, falta-nos pouco ou quase nada. E eu gostava de fazer aqui questões um bocadinho muito direta. Como é que vocês avaliam os níveis de tolerância política e religiosa em Angola? Como é que as igrejas em Angola lidam com esse fenómeno intolerância? Será que temos aqui, a nível político, pessoas ou partidos ou grupos, né, intolerantes, e o mesmo pode se aplicar às igrejas, às comunidades religiosas do nosso país? Como é que elas lidam com esse fenómeno? Bem, em Angola há uma prevalência e nós estamos muito longe de melhorar. Há uma prevalência muito grande em termos de intolerância por via do sistema político, né? Nós, por exemplo, se houvermos quando há manifestações, a repressão que há, manifestações pacíficas, né? A repressão que há por parte da Polícia Nacional e de outras entidades afins. Então, só para dizer que essa intolerância é não aceitar um determinado grupo que sai às ruas para poder manifestar o seu descontentamento sobre determinado problema ou situação que ocorre na sociedade, faz com que essas práticas sejam olhadas como essa questão de intolerância por parte das nossas entidades, como a própria, né, os nossos dirigentes por meio da polícia, porque por meio de uma manifestação é tirado alguém das suas liberdades e garantias ou seja, privar a liberdade de alguém porque pretendeu falar sobre algo que afeta a própria sociedade. Então, esse é um dos pontos que faz com que faz olhar Angola como ainda um país que deve melhorar nesse aspecto da própria tolerância, ou seja, intolerância, principalmente na política. Ainda sobre aquela questão das redes sociais, eu quero associar aqui a esta pergunta que faz. As redes sociais hoje se tornaram um espaço onde o indivíduo vai encontrar uma diversidade de informações e é um espaço que dá essa liberdade, né? Essa liberdade ao indivíduo. Hoje em dia há uma intolerância. Muitos dizem que não vou assistir a televisão Y, a televisão X, porque não passa tudo.
Certo. Não passa aquilo que a sociedade quer ver. Mas nas redes sociais as pessoas conseguem ter uma precisão de informações que vão de acordo com a realidade ou com os acontecimentos sociais do dia. Então, com base nisso, os jovens encontram nas redes sociais como uma forma de expressão, só que às vezes não é bem digerida por parte de muitos, porque levam a questões de intolerância, ou seja, a não aceitação sobre a crença partidária de um grupo, não querem deixar alguém, nem que seja fazer, ou seja, eu já tive momentos que ou seja, fiz comentários a enaltecer determinada figura do governo, algo parecido, e eu não sou do partido, né? Só que nos comentários havia pessoas com esse comportamento intolerante. Não, sim, mas você deve ser do partido porque estás a falar bem daquela pessoa que eu tanto admiro, que não tem nada a ver com aquilo, ou seja, estou a elogiar a pessoa pelas suas ações, não muito por aquilo que o partido X ou o partido Y faz, né? Então, as pessoas são intolerantes e tentam difundir isso dentro das redes sociais, trazendo um sentimento de ódio e de um sentimento de choque entre as pessoas. Então, é um fenómeno que nós temos assistido ultimamente e vamos vendo isso muito em contextos eleitorais, sobretudo, onde jovens vão se confrontando, grupos encontram nas redes sociais como um cenário de confrontação de ideias para mostrar que a sua crença deve prevalecer ou que o seu partido deve governar em relação ao outro. Então, nas redes sociais vai-se potencializar essas questões da intolerância. Obrigado, Peterson. Fênix, assim eu vou fazer uma outra questão, por uma questão de gestão do tempo. Nós temos aqui uma questão que para mim é muito importante, aliás, porque é uma situação muito atual e atuante. Enquanto fazedores de opinião e observadores sociais, o que é que vocês têm a dizer sobre a tendência crescente dos jovens em falar sobre ancestralidade e como abraçar tais causas estão aqui a influenciar os níveis de intolerância dessas pessoas? Como é que tu olhas para os defensores da ancestralidade, se calhar até panafricanistas, por assim dizer, e como é que, não é porque alguns infelizmente são um bocadinho extremistas, será que isso também de alguma forma está a potencializar a intolerância para estes? Bem, qual é a observação que faz dessa? Eu tenho dito o seguinte, que às vezes a forma como nós aprendemos sobre uma certa coisa influencia muito também como nós vamos reproduzi-la. E a forma como esse conhecimento nos encontra também influencia muito como vamos reproduzi-la. Nós podemos aprender isso de forma violenta, mas nos encontrar com uma base educacional e de experiência muito boa, né? E nós transmitirmos aquilo com a maior naturalidade, maior tato pedagógico e tudo mais. Pois, embora às vezes eu digo que para situações extremas é preciso medidas extremas. Okay? Mas essa questão da ancestralidade ou da própria africanidade, primeiro que as pessoas precisam perceber que nós, ou todos nós, sobretudo que já nascemos em África, ou que podemos nascer em outros países ou continentes, mas que somos do continente africano, já somos pró-África. Okay? Pois, embora nós termos os negros da Casa Grande, né? Por aí. Então, é preciso que nós entendamos que nem todos vão aprender e vão transmitir e vão defender como o Fênix, como o Felipe Vidal, como se calhar o Isidro Fortunato, como quem mais? E outros grandes e tudo mais, né? E também entendo que alguns dos nossos irmãos vão trazer vão trazer uma abordagem diferente quando vêm outros a saírem-se, não é? Sobre essa questão da ancestralidade. Cada um vai querer dizer isso ou aquilo. Mas eu aprendi algo com o rei Tade, não é? Tade de Ambuíço. Sim, eu aprendi algo muito interessante, que é o mais importante primeiro é que ele volta.
é que esse nosso irmão volta para aquilo que nós somos, Yeah. ok? Ele sankofa, que ele se encontra, Yeah. que ele percebe que ele é um Congo, que ele percebe que ele é um africano e precisa lutar contra aquilo que realmente faz com que o seu povo evolua, com que a sua comunidade cresça. Esse é o ponto principal. Depois, aquilo que lhe falta, o que ele não sabe, ok? Aprende com o outro. Nós não precisamos ser intolerantes, sairmos a gritar aos quatro cantos, às vezes, para chamar a atenção, ok? Para chamar a atenção para nós mesmos, para chamar a atenção no sentido da mídia estar aí com os holofotes atrás de nós, quando eu posso conversar com o meu irmão no off. Estás a ver? Quando eu posso ensinar o meu irmão no off. Funciona melhor. Estás a ver? atenção. Sim. Então, nós temos esse problema. Também muitos dos nossos irmãos não são tolerantes no sentido de que querem aparecer. Então, vou fazer isso mesmo a público. Ok? Vou fazer isso a público para chamar a atenção dos holofotes. E às vezes ali fica difícil para o teu irmão querer aprender. Ele às vezes pode mostrar resistência. Quando se você fizer isso, vou chamar o meu irmão. Já estou feliz porque ele está a voltar. Ok? Agora vou chamar ele no canto alemão. Para a coisa começar a caminhar, eu preciso que você agora aprenda isso, estuda aquilo, dá dicas, ensina o outro, mostra o caminho para o outro, porque você, alguém te mostrou o caminho também um dia. Estás a ver? Então nós precisamos ter essa tolerância, essa flexibilidade e não sair agredindo os outros, ou se achar que você sabe mais do que os outros só porque você está há mais tempo. Aliás, as pessoas até que estão há mais tempo dentro da própria causa nem estão a se manifestar assim, nem se manifestaram desse jeito, estão Correto. tranquilas e tudo Correto. mais. Agora, há aqui aqueles que dizem, né? Por exemplo, vou falar aqui, vou citar aqui o nosso irmão Peter Mensami, né? Que não, está a fazer bem, ele agora está a impulsionar o movimento e tal, a ancestralidade e tudo mais. Não, existem pessoas a lutar por isso e nem saíram a gritar anos-luz, ok? Que o nosso irmão Peter Mensami, mas conseguimos com que nosso irmão, né, que tem uma exposição mediática muito mais elevada, entra na cena. E é natural que as pessoas pensam que não, ele está a ser o indivíduo que está a impulsionar a coisa, o percursor ou um dos percursores da notoriedade. Não, e nem vamos criticar isso. Mas não está bom, você entrou na causa, é isso que nós queremos. Esperamos nós que mais pessoas com tamanha influência, não é, adiram a coisa, percebam a importância disso e entram para a coisa e aprendam de fato. Certo. E aprendam de fato e tragam benefícios. Porque há questionamentos, né? Aquelas pessoas que estão ainda um bocadinho cerca, será que está mesmo a fazer porque está a aprender para ajudar a mudar a própria comunidade? Ou é mais uma questão apenas para aumentar no streaming, na fama, para vender mais, para ter mais cliente, para marketing, o que é? Mas, pelo que se sabe, é que o irmão está mesmo a aprender. Okay? Só que se calhar a forma como ele está a se posicionar pode não ser a mais assertiva para algumas pessoas, ok? Como pode ser para ele. É a questão aqui da própria intolerância. Né? Devemos saber ser intolerantes e se calhar chamar a pessoa e conversar com a pessoa, ele se calhar vai te ouvir melhor e pode mudar o procedimento. No Facebook aqueceu, Bentral da Costa, nosso companheiro de lutas. Bentral, seja bem-vindo. O Bentral escreve o seguinte: os religiosos são os maiores intolerantes. Ao invés de se preocuparem em responder de forma contundente porque são religiosos, eles ficam presos na ideia de que somente a sua crença é válida. Por mim e por aqueles que não têm coragem, diria que a religião promove o maior escândalo de intolerância religiosa. Os TJs estão na linha da frente, superando os adventistas do sétimo dia, quando o assunto é cristianismo. Meus irmãos, anulemos os religiosos e suas crenças fanáticas. Isso, por exemplo, é uma demonstração clara de intolerância. Okay. Quer dizer, ou seja, nós temos que combater os intolerantes com intolerantes. Não, chega a ser paradoxal. Não, mas é assim. Há quem está a reclamar do som. A Marcelina está a reclamar do som. Marcelina, por favor, faça a questão de dizer-nos qual é o som que está mal. O som do Fênix, o meu.
Marcelina, deixa aqui nos comentários para mim saber qual é o som que está mal, a ver se conseguimos aqui ajustar. Mas é assim, é aquilo que eu estava a dizer, né? Às vezes, medidas extremas para situações extremas. Apoia? Não é que só que se olhares devidamente, não é? Não é que nós vamos ser intolerantes de todo, a tempo todo, ok? Às vezes para uma situação específica. Mas às vezes o choque de realidade é necessário, ok? Há quem, infelizmente, só consegue perceber quando tem esse choque de realidade. Enquanto não tiver esse choque de realidade, não vai perceber. É aquilo que falam, mano. O indivíduo que nunca sentiu fome, ele não sabe o que é sentir fome. E ele, quando está a vir falar de falta de alimento para A, B ou de sentir fome, não está a te falar com verdade, porque ele não sabe o que é isso. Ok? Temos pessoas que falam, não, mas tem que ser mais coisa e tal, porque racismo não é bem assim, isso aí não tem. Mano, você. É assim, nós não temos noção do que os outros passaram, sobretudo lá fora. Quer saber? Quando alguém passou, viveu a coisa na pele, ele sabe o que é isso. Ok? Então, como às vezes pode se proceder diante daquela situação? Não é que ele vai ser intolerante de todo, mas às vezes, para algumas situações, se você não ser aquilo que o Peterson falou, né? Se você não mostrar nem que for 1,5 de intolerância para certa situação específica, a pessoa não vai mudar, não vai se retratar, ok? Não vai se retratar, mano. Então ele precisa passar por aquilo para ele se retratar. Atenção, há quem até pode passar por aquilo e nem se retratar, que é mais grave. Nós agradecemos, Fênix, nós agradecemos. Estamos a correr com o tempo. Agora tenho mesmo de recolher os vossos últimos pareceres. E a última pergunta tem que ver com que medidas e caminhos devem ser tomados para a construção de uma sociedade mais tolerante. Vamos começar contigo, Peterson, e também diga já numa escala de 0 a 5, ou melhor, de 1 a 5, o quão intolerante é a nossa sociedade hoje. Por favor, responda, primeiro começando pelas medidas, ou pode já dizer como é que é, né, em termos de escala, e depois avançar aqui os caminhos que devem ser tomados para a construção de uma sociedade mais tolerante. Bem, em termos de tolerância, quer seja política, quer seja religiosa, eu tenho aqui, vou repartir as percentagens, né? Metade, 2,5, 2,5, por uma simples razão, né? Há ainda muito que nós devemos para melhorarmos em termos dessa questão da intolerância, quer seja política, quer seja religiosa. Nós ainda temos uma aversão contra a crença dos outros. Nós ainda temos um sentimento de que nossa crença, nossa opinião, nossa ideologia é a melhor que a de fulano, que só nós conseguimos fazer a coisa. Então, se há essa abertura e se há na sociedade uma diversidade de culturas, de ideologias, então por que não também dar uma abertura ao nosso irmão para que realmente mostre como é que é a sua ideologia, ou os preceitos positivos dessa sua ideologia? Então, eu vou colocar na metade porque, da forma que eu frisei antes, as redes sociais vão nos mostrar num contexto muito de muita intolerância, quer seja entre membros de diferentes partidos políticos, e vamos na realidade em que também frisei, em que há repressões em atividades que deviam ser olhadas como atividades normais, né? Exercício de cidadania. Exatamente. E do ponto de vista religioso também é isso. Eu vejo diferentes membros, e há também em grupos de amigos que olham, por exemplo, fulano é cicrano, é da religião X, e esses normalmente gostam muito de fazer barulho, a sua adoração, as pessoas todos acordam vizinhos e tudo mais. Quer dizer, tudo bem que a forma como eles atuam não vai de acordo com aquilo que nós pensamos como devia ser uma adoração.
mas vir anular essa questão da crença, dos valores da transmissão desse tipo de ideologia, das religiões, é realmente uma questão muito má, e daí que nós devemos ter essa abertura. Agora, para finalizar, em termos de medidas e caminhos que nós devemos seguir para uma sociedade mais tolerante, eu vou insistir na questão da educação. Durkheim vem definir a educação como um processo social em que há a transmissão ou essa passagem de conhecimento da geração adulta para as gerações mais novas. A socialização tem como função social socializar o indivíduo, preparar o indivíduo para a vida social. Então, se nós pegarmos os nossos mais velhos, ou essas entidades que vão promovendo a educação, uma cultura mais igualitária e equilibrada, tiverem realmente uma força positiva, ou encontrarem um caminho eficiente para a transmissão desses valores, de uma educação que vem favorecer nós como cidadãos ou membros da sociedade, olhar para o outro como se fosse a nós mesmos, ou para a crença desses como se fosse para nós mesmos, então nós estaríamos num caminho mais eficaz. Então, a educação é o principal elemento, é a principal medida que eu vou trazer aqui, e que vai culminar com outras questões, como essa questão da aceitação, essa questão também da valorização do próprio de diferentes. É isso que eu friso nesse meu ponto de vista. Obrigado, Peterson. Fênix, é contigo. Tem também 1 minuto e meio para fazer aqui o resumo, a conclusão daquilo que foi a nossa conversa. Numa escala de 1 a 5, quão intolerante está hoje a nossa sociedade? E depois avança aqui também alguns preceitos. Assim, Peterson só deu 2, né? Eu reparti. 2 ali, 2 aqui, mas estamos mesmo nos 4. Okay. Eu arrisco no 4, porque, e sobretudo, é aquela questão que falou, com a entrada então das redes sociais, né, dessa questão da globalização, disparou mesmo. As pessoas estão muito intolerantes, mano. É só olhares até na estrada, as pessoas estão muito intolerantes, mano. Então, a intolerância está tão crescida no nosso seio que até nas instituições as pessoas não aceitam alguns indivíduos por serem do sítio A ou B, okay? Por serem da religião A ou C. Não aceitam que ele trabalha naquela instituição. Então, é preciso, e aqui o conselho, é preciso que nós percebamos, né, que respeitar o diferente não nos diminui de forma alguma, nos faz crescer. Então, as pessoas precisam entender que quando nós aceitamos o diferente, não vai nos diminuir. Pelo contrário, isso vai fazer com que aconteça, né? Nos agradecemos cada vez mais a todos, não é? E que nós, enquanto indivíduos, vamos conseguir viver dentro da própria sociedade de forma harmônica. Agora, aqui talvez o maior desafio, o maior desafio seja, na verdade, de não escolher lado, ok? Esse é um dos desafios que nós temos hoje, de não escolher lado, porque hoje as pessoas, em função dessa intolerância toda, né, estão a ser obrigadas a escolher lado. Parece que é uma tendência natural. E se você tem um posicionamento, te taxam como do lado A. Se você tem um outro, não, é preciso olharmos que o maior desafio hoje seja esse, não escolhermos lado, né? Mas aprendermos a coexistir dentro dessa pluralidade que vai fazer com que nós cada vez mais não abdiquemos aquilo que é a nossa humanidade. Então, esse é o ponto principal. Obrigado, Fênix. Peterson, não sei se quer deixar cumprimentos lá em casa antes de concluirmos.